Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão em mais um dia de existência? Engraçado, eu estou usando como apoio um livro de mais de 1000 páginas que eu me propus a ler. Na verdade, vai ser um desafio e tanto. Uma incrível aventura em um dos romances do escritor, um dos maiores talvez, que já passaram por essa terra, Fyodor Dostoiévski, com um título muito aclamado, Os Irmãos Karamazov. Eu estou lendo isso ainda, mas é uma leitura que te prende precisamente pelas nuances, pela forma como é expressada cada camada, cada estrutura dos personagens. É impressionante essa coexistência que nos faz ficar presos a um enredo que nos enreda de alguma forma. Mas o ponto que eu quero exclamar hoje é: quanto mais a gente vai se desvinculando do mundo, de tudo que a gente aprendeu sobre ele, mais a gente vai entendendo que o mundo ele só existe através de nós, no nosso próprio ponto de perspectiva. Até porque sempre haverá um condicionamento para a gente enxergar determinada coisa, ou ter uma falsa percepção de algo. Vamos colocar, por exemplo, a etimologia das palavras, ou os significados, as simbologias, os dogmas, as crenças, a própria educação no contexto geral. Se tudo que nos foi ensinado foi para manter de alguma forma um pré-molde para caber e ser dissolvido numa sociedade, se a gente se questionar aqui e usar o pra que tudo isso, por que me ensinaram dessa forma, por que me ensinaram dessa forma, a enxergar o mundo dessa forma, a ficar preso e consumado em apenas matéria, em apenas conquistar o mundo com unhas e dentes, mas esquecer piamente de conquistar o nosso próprio mundo interno, que é de onde tudo vem. Os olhos que nós usamos para observar as coisas é o teatro do qual uma consciência faz o seu show. E o mundo, tudo que está à nossa volta, as pessoas, os objetos, as concepções, é como se fossem um palco observando essa consciência através de nós, teatrando por aí, fazendo com que a gente experiencie as coisas sem ficar preso a nada, que seria talvez um grande intuito da nossa existência, é passar pelas coisas, vivenciá-las, experienciá-las, mas sem se sentir preso a elas. Absolutamente nada. É chegar nesse ponto de que, se eu tenho algo me foi emprestado, e algo será dispostamente distanciado de mim para que outro ser tenha a possibilidade de ter o mesmo contato que eu tive com aquilo. A relação é ter o contato, não a posse. É ter o contato com as experiências. É hiperventilar, oxigenar essa experiência como uma informação valiosa de como podemos melhorar ainda mais, de como podemos expandir-se ainda mais, para termos assim mais experiências, mais conexão com o todo, que também somos nós. Expandir o leque da nossa própria forma de nos limitarmos para caber num mundo que é totalmente
dissolúvel que invariavelmente nos diz que somos pequenos demais para expormos o que de fato somos, que é uma grande e exuberante energia infinita. Somos o estado criador, por nasciência. Não estamos aqui para ser pré-fabricados, para gerar um ecossistema totalmente desnivelado e fora dos contextos de como a nossa alma, a nossa consciência quer que vivamos a vida. Porque se tudo segue um padrão, se tudo se repete, por que não sermos audaciosos o suficientes para criarmos uma realidade nova na nossa mente e transpô-la para o que a gente consegue tocar e ver, sendo que tudo que está à nossa volta é constituído de vazio. Só que aprendemos desde quando nascemos que essas coisas tangíveis significam o que elas significam. Que isto é um celular agora, que aquilo é um livro, que isto é uma cadeira, que isto é uma mesa. Se a gente consegue aprender sobre coisas que, quando éramos virgens de tudo, e através do condicionamento fomos aprendendo o que cada coisa significa, então isso significa que a realidade que a gente vive, a 3D, é meramente uma ilusão muito bem aprendida e ensinada por outros que também viveram essa ilusão e vivem até hoje. Eu não consigo mais me enxergar como matéria consolidada. Eu sou uma coisa totalmente intangível. A minha mente é intangível. Ela é limitada. Se haverá ou não a possibilidade de existir uma máquina do tempo, essa máquina do tempo já existe, é a nossa própria mente. Se ela tem capacidade de reviver o passado e projetar futuros, isso já não significa que fazemos viagem no tempo o tempo todo, sem perceber? Se tudo já existe, se tudo há uma possibilidade infinita de existir, então significa que o que não foi descoberto ainda será descoberto. Numa hora ou outra, em algum ponto da nossa evolução. Porque se colocamos há 100 anos atrás coisas que existem hoje não existiam antes, e projetamos mais 100 anos à frente, 200 anos à frente, quantas coisas não vão ser descobertas até lá? Em contraste com o que já existe hoje, como pontes para outras coisas coexistirem através das que já foram inventadas. Paramos para analisar essa complexidade? E às vezes ficamos tão automatizados, apenas correndo atrás de métricas, de relacionamentos, de validações, quando estamos com os crachás expostos, performando o tempo todo, e no fim do dia a gente não sabe nem o que a gente fez, o que a gente pensou, como a gente agiu. No final do dia, quando há o silêncio, é tão estonteante, atordoador, que a gente se pega novamente sendo fisgado por distrações. Na verdade, distraímos-nos de nós mesmos o tempo todo. A gente foge da nossa maior responsabilidade, que é nós mesmos, da nossa própria mente. A gente cuida de tudo o resto, mas e da nossa própria mente? Como que a gente vem fertilizando ela?
vem adubando essa maquinaria universal que grita para que a gente saia dessa prisão encarcerada que foi criada e começar a não se preocupar em apenas fazer, agir contra uma maré previsível e começar a operar numa realidade que é infinitamente possível, sem se fixar em alguma coisa. Até porque, por mais que você leia, por mais que você estude algum tema, por mais que você faça cursos, tenha mentores, no fim das contas, o que mais importa é como você junta tudo isso, só que numa mente única, numa unicidade mental que é você, na sua singularidade. Você vai viver sua vida baseando no que os outros dizem para você fazer? De que siga aquilo, siga isso, faça X para conseguir Y. Mas no fim das contas, quem que você é? Quem que você está seguindo? O que você quer construir? O que você quer alicerçar? Porque eu ia começar a se perguntar por que eu estou fazendo coisas que são condicionadas. Porque eu assisto certa pessoa, eu faço determinadas coisas, eu vou a lugares, eu experiencio, mas tudo se resume a como você se observa fazendo tudo isso. Você como estado observador de si próprio. E de achar que está consciente o suficiente da sua própria consciência. É a gente fazer por nós aquilo que esse órgão que fica pulsando 24 horas por dia incessantemente, que nos mantém vivo, que tem um sistema próprio, que é independente do cérebro, o que ele diz a você? Começa a ouvi-lo. Não é por acaso que coisas acontecem na sua vida. E por mais dolorosas e insuportáveis que sejam, elas estão dizendo a você qual caminho seguir, qual caminho não seguir. O que é mais correto para você. As pessoas, os objetos, as conquistas, as métricas. Isso tudo é só fachada. Até porque no fim do dia não adianta você ter tudo isso e quando estiver no silêncio você não suportar ficar com você mesmo, sem nenhum estímulo, por meros 10 minutos. Não é generalizando, monopolizando que você é fraco por não aguentar isso, mas aguentar as pancadas do mundo afora. Só que no fim das contas, para que você está fazendo tudo o que faz? Tem algum propósito? Tem alguma afinidade? Ou porque você está seguindo as condições que outros dizem? Que os cursos, que as faculdades, que as mídias dizem? No fim das contas é a sua existência. Não vamos desperdiçar ela tentando agradar o que está fora de você, ou buscando validação também vindo de fora. E é aquilo que você faz por você, no fim das contas, no escuro da sua própria mente. É como você conversa com você mesmo internamente. É como você se trata. Porque as pessoas que tratam você de certa forma é como você está se tratando internamente. É uma projeção.
mesmo frente àquelas que tratam você mal, mesmo tratando-as bem, é mais uma indagação de como você vem tratando o seu mundo interno, o que pode ser melhorado, o que aquilo diz sobre mim. E no fim das contas é sobre a gente. É tudo sobre a gente, é a nossa existência. É o que eu estou fazendo aqui, pra quê? Então, tem um ponto de reflexão todo dia, que é o único dia. Eu já cheguei no estágio que eu não me preocupo mais se que mês é ou que dia do mês é, isso no fim das contas não importa mais. E eu também não me importo mais se eu estou tão desperto quanto eu gostaria, ou que eu estou evoluído demais. Não, isso não me faz melhor que ninguém. Ainda é uma estrada muito longa, sem pavimentada. Mas o sentido não está no fim dela. Talvez nem haja um sentido. Até porque se tivesse sentido, é aí que não faria sentido mesmo. Então a aventura é feita de previsibilidades. No fim das contas é divertido, é doloroso, às vezes tenebroso, amedrontador, que nos causa uma vertigem de ansiedade grande, o bastante para quase nos enlouquecer. Só que quando você se aplica uma disciplina e vem mantendo, por mais pequeno que seja, mas o pequeno não significa que seja insignificante, não. É um grão que irá germinar num solo escuro, que é a sua mente, onde florescerá uma árvore da vida, que é a consciência. Então siga em frente, porque a vida ela está em você, não fora. Ela vive através de você, assim como tudo.